Quero te pedir a Bíblia, a sua Bíblia, se você a trouxe, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Nós temos, nos últimos meses de dezembro, falado sobre as boas novas lá do céu, nossa série de mensagens pensando sobre o Natal. E hoje nós iremos ver sobre o anúncio do anjo a José, a partir do verso 18 até o verso 21. Pedido que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós já faremos a leitura das Escrituras. E eu sei que você já deve conhecer ou ter ouvido falar do programa de televisão chamado Casos de Família, que tem o objetivo de convidar familiares para resolverem seus problemas de maneira aberta a milhares de pessoas. Talvez você possa concordar comigo que essa não é a melhor opção para que você possa resolver um assunto familiar. Jogar no meio do público não é a melhor opção, nunca vai ser a melhor opção. Porque isso pode ser resolvido de maneira particular. Deve ser resolvido de maneira particular. Mas embora esse programa, em muitos momentos, ele existiu e existe para, de alguma maneira, mostrar a zombaria que há dentro de um relacionamento, de uma família, ele aponta algo para nós. E toda a família tem seus casos para serem resolvidos. E nesse sermão de hoje, eu quero falar sobre um caso familiar que, embora seja restrito ao casal, ele afeta todas as famílias da terra. E eu vou pregar esse sermão em Mateus 1 em 4 partes. Vou falar sobre a Virgem Maria, sobre o justo José, sobre o anjo mensageiro e sobre o filho Salvador. A Virgem Maria, o justo José, o anjo mensageiro e o filho Salvador. Vamos ler então o texto, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. E nós rogamos que o Espírito Santo ilumine os nossos corações com a palavra que será. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Até aqui. O nascimento de Jesus se deu assim. Maria, sua mãe, estava comprometida com José. Mesmo em nossa sociedade que tem destruído relacionamentos e matrimônios, nós podemos perceber nessa sociedade corrompida que é importante e há valor nos contratos. Contratos são importantes, contratos matrimoniais também são importantes. Mas se nossa sociedade, que já está tão decadente quanto a questão dos relacionamentos, percebe a necessidade do compromisso, muito mais na sociedade judaica do primeiro século. No judaísmo, esse compromisso matrimonial, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, era algo reconhecido e ensinado desde os primeiros livros das Escrituras. Em Gênesis, quando nós vemos Isaac indo buscar uma esposa, ele vai então até a casa dos seus parentes e busca por Rebeca. E Rebeca aceita o compromisso de estar casada com Isaac. Porém, esse compromisso necessitava de um envolvimento, de um consentimento familiar. Ela, naquele momento que Isaac vai, leva os dotes para que ela pudesse receber, para que a família pudesse receber então o dote pela esposa. Eles então, naquele instante,
estão compromissados em matrimônio. É entendido que naquele momento eles são marido e mulher. Em Êxodo 22 e Deuteronômio 22, nós também vamos ter um reforço sobre essa lei, sobre o quanto apenas a proclamação do comprometimento de se casar com alguém já considerava aquele casal como um casal. Isso para a gente é importante, porque em Êxodo 22 vai dizer que aquele que entende que quer casar-se com alguém que se dá dote, para que você considere já como marido. E em Deuteronômio 22 vai dizer que aquela mulher que é prometida, é comprometida com alguém, ela, se for achada em algum tipo de pecado, ela já adulterou no casamento. É necessário que esse compromisso seja tão sublime no momento que nós chamamos de noivado. O noivado para o judeu, ele já está no momento de ser casado. E Maria, no presente texto, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Porém, o Senhor, Deus, Ele vela pela sua palavra e tem em vista cumprir as suas promessas. Deus, então, se achega a uma jovem e ela não tem um relacionamento matrimonial consumado, ele encontra e a concede nela o meio do Espírito, para que ela pudesse então engravidar. O verso 18 vai dizer que ela foi achada então grávida pelo Espírito Santo. E apenas esse versículo em que vai se dizer que Maria foi encontrada grávida, ainda virgem pelo Espírito, deveríamos trazer tamanho espanto e exaltação. Todos aqui sabem o modo natural do nascimento de crianças. Imagine só isso não acontecer e ter uma criança sendo gestada no ventre da esposa. A Bíblia vai dizer que Maria era virgem, a gente precisa afirmar isso. Mas depois do nascimento de Cristo, nós temos no verso 25, no último versículo desse trecho que nós lemos, nós não lemos o texto, mas o versículo 25 vai dizer que eles não tiveram relações enquanto ela não deu a luz a quem pôs o nome de Jesus. E para nós isso é importante porque é importante afirmar que Maria era virgem, mas é importante afirmar que Maria não foi virgem de maneira perpétua, eternamente virgem, não. Houve uma consumação depois do matrimônio e Jesus teve irmãos. Nós nas pregações de Marcos lemos e ouvimos que a cidade, ao receber Jesus quando estavam fazendo milagres, dizia: esse não é Jesus, e aqui não estão suas irmãs e seus irmãos. Então nós temos claramente a Bíblia dizendo que ela era sim virgem, mas que depois ela teve a consumação do seu casamento. Mas para nós é importante dizer que essa jovem era uma virgem. Era necessário que o Salvador viesse de um ventre sem pecado, sem a consumação do pecado. E esse texto para nós ele é importante, porque nós precisamos confessar aquilo que diz no credo dos apóstolos. O credo apostólico vai dizer que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, pelo qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Jesus nasce da Virgem Maria. Não há Salvador dos homens sem que haja uma Virgem. Não há Salvador dos homens sem que exista uma concepção divina. Todos nós aqui, irmãos, que nascemos e aqueles que se passaram em nosso meio, todos nós somos, por natureza, filhos de Adão, pecadores, encerrados no pecado. Romanos vai nos dizer de forma tão clara que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e assim a morte passou para toda a humanidade. Por isso todos pecaram. Jó, em seu discurso com os seus amigos e tentando entender o seu sofrimento, ele vai dizer no capítulo 14: o ser humano, nascido de mulher, vive de maneira breve o seu tempo, cheio de inquietações. E ele faz uma pergunta: quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? E ele responde: ninguém.
E nós podemos nos ajuntar com Jó, porque o salmista Davi vai dizer que todos nós nascemos em iniquidade. E em pecado nós fomos gerados. Em pecado nos concedeu a nossa mãe, a minha mãe, a sua mãe. Todos os homens estão encerrados no pecado. Por isso era necessário que houvesse uma virgem que não tivesse coabitado com nenhum homem, para que ela, do seu ventre, de maneira miraculosa, pudesse então vir o Salvador. E assim seria cumprida também a profecia do Senhor em Isaías, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado Emanuel. É necessário que nós afirmemos e tenhamos certeza que Maria era virgem. Ela estava prometida, ela estava casada com José e era virgem, não havia coabitado com o seu esposo. Então o menino Jesus, o menino Deus, o homem Deus, é gerado pelo Espírito Santo naquela jovem, naquela virgem Maria. Não há Salvador dos homens sem que exista um nascimento virginal. Não há Salvador dos homens sem que haja uma concepção divina. E eu tomei esse tempo inicial justamente porque nós evangélicos precisamos estar seguros sobre o nascimento virginal de Jesus. Você precisa crer e aceitar que Maria era virgem. Era Virgem Maria. E nós precisamos ter isso de boca cheia. A Virgem Maria é nossa, não é dos outros. Depois de ser virgem, concebido com seu filho, ele nasceu, ela sim teve relacionamento com seu esposo, vai dizer no verso 25, e teve outros filhos. O Espírito Santo, então, abençoou o seu ventre. Maria, mãe de Jesus, era virgem. Esse é o nosso primeiro ponto. Maria era virgem. Segundo ponto, o justo José. Verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, em público resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José, ele é movido por duas coisas: justiça, está muito claro aqui, mas também de forma clara a sua misericórdia. A consciência de José, ela está tão cativa às Escrituras, que ele percebe que a sua esposa está grávida, e nesse momento que ele descobre ela está grávida, ele entende que ela adulterou. E por conta desse compromisso que ele tem com as Escrituras, com o texto de Gênesis, com o texto de Êxodo, com o texto de Deuteronômio, ele vai entender que é necessário que a sua esposa seja colocada em público, para ser então condenada pelo seu pecado. Mas José, ele está ali na sua inquietude, pensando: o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora que eu descobri que a minha esposa, ela foi dada, ela é prometida para mim em casamento, ela já é minha esposa, e eu percebi que a barriga cresceu. E ela não cresceu porque ela engordou, cresceu na barriga. Alguma coisa ali acontecendo. José entende que era necessário ele deixar de estar com ela por conta desse adultério que ele está percebendo. Mas mais do que isso, ele se mantivesse com ela, ele estaria sendo conivente com o pecado. Então a Bíblia vai dizer para a gente que ele é um homem justo. Ele é um homem justo. E a sua atitude, ela não é precipitada e nem imediata. Há uma hesitação em José. Ele percebe que a sua esposa está grávida, ela é encontrada grávida, depois do versículo anterior, e ele passa então a cuidar de Maria, para entender como que ela poderia não sofrer de maneira tão clara e explícita a punição do seu escândalo. O texto nos diz que ele não queria que ela fosse envergonhada, ele amava a sua esposa, não queria que ela passasse por uma exposição pública do seu pecado. Se você puder abrir Deuteronômio 22, quero ler brevemente um versículo com você. Deuteronômio 22, verso 23. O que era necessário fazer se você encontrasse uma mulher que estava sendo comprometida com alguém, ou seja, ela estava casada com alguém, e fosse encontrada então em adultério? Deuteronômio 22, verso 23 é o seguinte: se a moça virgem
tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Irmãos, dessa maneira, por conta desse versículo, José está plenamente convencido que Maria precisa ser punida. A justiça de José vem da ordem das Escrituras Sagradas. Ele não tenta amenizar o crime, não quer, ele quer deixá-la, mas na sua perspectiva, a situação era muito grave. Ele estava sendo cúmplice daquele crime, da falta de fidelidade no matrimônio da sua esposa que estava prometida. Poucas coisas nós sabemos sobre o pai adotivo de Jesus, José. Mas o que nós temos aqui em Mateus é suficiente para que nós possamos compreender qual era o ambiente familiar do nascimento do Messias. Ele estava nascendo no lar em que a sua mãe ouvia assegurar-se daquilo que o Senhor havia dado e que seu pai era comprometido com as Escrituras. Seu pai terreno expressava cuidado com a sua mãe e expressava muito mais o cuidado com a palavra de Deus. Ele não poderia ferir a sua própria consciência em continuar o seu casamento. Por conta da sua consciência estar cativa às Escrituras, é que ele então pensava deixar a sua esposa. E José então, ele é movido a isso, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la, em público resolveu então deixá-la, sem que ninguém a soubesse, coração de cuidado. Então nós chegamos no nosso terceiro ponto, o anjo mensageiro. Enquanto José refletia sobre isso, ao texto, verso 20, eis que apareceu em um sonho um anjo do Senhor. Deus está acompanhando o raciocínio de José, as suas preocupações, e se os irmãos me permitirem um breve trocadilho, Deus está vendo o que está tirando o sono de José. E Deus vai chegar em um sonho com um anjo. E para nós sonhos, irmãos, é algo que acontece das nossas preocupações. Certo? Se você está sonhando, você refletiu talvez o seu dia, talvez as suas inquietudes, as suas alegrias, você está tentando pensar em algo e às vezes você é tomado por um sonho. Né? Você dorme e sonha aquilo que você estava querendo, desejando, ou não, mas está só cansado e vê uma imagem preta e você dormiu e acordou. Mas o próprio Deus, quando vem em sonho, ele testifica no coração dos homens. E ele testificava no coração de José. O próprio Deus dá o sonho a José e vai falar por meio do sonho. E é interessante que até esse momento, Maria não havia compartilhado sobre a revelação de Deus dela. José percebe que ela está grávida, ele começa então a pensar como é que eu vou não envergonhar essa mulher, fazer com que ela seja bonita de maneira pública e deixá-la. Como é que eu não vou envergonhá-la, mas ainda assim está comprometido com a palavra. E Maria percebe que seu esposo está entendendo que ela está com a barriga grande, mas ela não vai dele. Ela não fala aí. É interessante isso. Ela não chega a dizer, Zé, o anjo do Senhor, como a gente fez no domingo passado, o anjo do Senhor veio até mim. O Espírito Santo veio sobre mim, o poder altíssimo me envolveu, e aí a sua sombra fez com que o ente santo fosse gerado dentro de mim, e ele será chamado Filho de Deus. Mas ele não contou isso para Jesus. Ele estava inquieto, sem entender por que estava gerando, o que estava gerando na madre da sua esposa. Ela se mantém em silêncio. Mas agora é a vez de José, então, testemunhar o poder de Deus. Deus falou com Maria, e agora Deus vai falar com José, para que ambos sejam arautos do Senhor, proclamadores da grande notícia dos céus aos homens. Então o anjo do Senhor diz, José, filho de Davi. E o anjo nesse momento eleva a mente de José à expressão filho de Davi, fazendo referência direta às profecias em que Deus dá ao seu povo que o Messias virá da descendência de Davi.
Ele é da raiz de Jessé. Ele será o filho de Deus. Ele será o filho de Davi. E José, estando comprometido com Maria, para nós isso é outro ponto importante. Não haveria um Salvador se ele não viesse do nascimento original, de uma concepção espiritual divina. E se José não fosse filho de Davi, era necessário cumprir a promessa de Deus, que o reino do Senhor seria dado àquele que sentaria-se ao trono de Davi. A linhagem de Davi era necessária. O pai adotivo de Jesus, José, na terra, precisava ser da linhagem de Davi. Isso é impressionante. Impressionante como Deus preserva todas as coisas. E preserva esse casamento. Ele vai dizer, José é filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado. E é do Espírito. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 20. Agora sim, José pode ter uma consciência que, diante da revelação de Deus, ele consegue conceber a sua esposa grávida sem o adultério de Deuteronômio 22. E ele permanecer junto com ela, entendendo a promessa de Deus. De Isaías, dizendo que a virgem daria a luz ao filho, que ele chamaria Emanuel. E que ele viria da linhagem de Jessé. Que o trono de Davi permaneceria eternamente. Que era necessário que viesse da linhagem como filho de Davi. Ele não tinha mais agora um medo de estar indo contra a sua própria consciência, indo contra as Escrituras, porque Maria não havia adulterado. Maria estava casada com José, ela era esposa de José, ela estava grávida, mas ela não havia adulterado, então não havia por que deixá-la. Não havia por que deixá-la. Ela não tinha pecado. Foi algo divino do Senhor. Naquele momento, ele soube que o Espírito Santo de Deus havia concebido uma criança no ventre da sua esposa. Então nós chegamos no nosso verso 21, o Filho Salvador. Verso 21, ele dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus. E agora, irmãos, nós vamos deixar o drama do relacionamento do casal para trazer a informação mais importante de José. Deus estava tratando o relacionamento. E agora Deus vai trazer a mensagem importante. Que essa criança vai nascer. Foi concebido de maneira divina, veio da parte do Espírito, ele é o anti-santo de Deus, ela é virgem, e esse menino que vai ser o primogênito de vocês, vai nascer. Ele será filho de Maria e de José, e será filho de Deus. Ele é filho de Deus. E essa criança traz bênção para a sua família, mas para todos os povos. Verso 21, ela dará luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus. O nome dele será Jesus. Irmãos, esse nome Jesus, ele já era conhecido no tempo de Cristo. No primeiro século, muitos homens se chamavam Jesus. Porque o nome Jesus, ele vem da mesma raiz do hebraico de Josué. Então, Josué no hebraico, Jesus no grego. É como se tivesse José no italiano e José no português. É o mesmo nome, só que em lugares diferentes. E o significado do nome de José e de Jesus é aquele que é o Salvador. Tem a continuação do nosso texto. Verso 21, ele dará a luz ao filho, e você porá o nome dele Jesus, e o significado desse nome, porque ele salvará o seu povo, os pecados deles. Só que a grande diferença do nome de Jesus ao nosso Jesus é que esse Jesus é o único Jesus. Ele é o Jesus. Ele é o único que pode salvar o povo. Todos os outros Jesus que vieram antes, todos os outros Jesués ou Josués que vieram antes, não são capazes de salvar o povo. Apenas esse é Jesus. Apenas esse é o Salvador. Porque o nome de Jesus traz consigo o seu ofício. Assim como o nome Emanuel traz o outro ofício de Deus como encarnação do Verbo. Deus homem, Deus dentro do homem. Nesse primeiro ofício de Jesus, nós temos o Salvador. O anjo então declara a José: o povo está perdido. E eles precisam ser salvos.
Ele declara: o povo está condenado com seus próprios pecados. O povo é escravo, não é de Roma, não é de nenhum tipo de governo humano, mas ele é escravo e amante do seu próprio pecado. Vocês precisam do Jesus. Vocês precisam daquele que pode salvar. E essa criança que vai nascer, ela é a única que pode salvar o povo do seu pecado. O menino Deus tem seu nome, tem o seu significado no nome, e ele traz consigo o seu ofício: Jesus, o Salvador. E é ele quem salva nós das nossas inclinações e do nosso amor ao pecado. É o nome de Jesus, é o Salvador, que nos livra da culpa do pecado, porque hoje nós podemos ter perdão e justificação nele. É nesse nome de Jesus que nós temos todo o domínio do pecado sendo liberto de nós, porque agora nós podemos viver em liberdade em Cristo Jesus. É no nome de Jesus, deste Salvador, que nós não temos mais a nossa condenação eterna, mas temos a vida eterna por meio do Filho. É neste nome de Jesus, do Salvador, que nós temos a promessa futura e real, que seremos glorificados e moraremos com Ele eternamente, sem a presença do pecado. É este Jesus que o povo precisa, que eu e você precisamos. E se você já professou sua fé em Jesus, eu quero aplicar brevemente o texto a nós. Se você já professou sua fé em Cristo, você deve crer que você é salvo. Se você crê que este menino, homem Deus, esta criança nascida da Virgem, concebida pelo Espírito, do seu pai que veio da linhagem de Jessé, ele que ouviu do anjo dizendo que o nome dele é Jesus, se você crê que este é o seu Salvador, você já está salvo. Mas pode ser que você conheça a mensagem apenas do nascimento, e você rejeita que esse nascimento seja miraculoso, ou você desconsidera que esse menino ele tenha sido realmente nascido de Maria, ou que ele é apenas um homem bom, ou que ele foi apenas um bom profeta, ou que ele foi apenas um homem só para ser seguido com boas atitudes. Se você pensa dessa forma, você ainda está apegado aos seus pecados, e você não está salvo. Você não está salvo. Se você não confia que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, você ainda está nos seus pecados. Você ainda não percebeu que você precisa daquele que é o Salvador dos homens, daquele, como vai dizer o texto, que salvará o seu povo dos pecados deles. E o seu pecado é o pecado de não confissão, da sua incredulidade, de não confessar Cristo como Senhor. Mas há misericórdia para você, meu querido e minha querida. Deus dá misericórdia e graça se você clamar hoje, se você rasgar o seu coração entendendo que este Jesus é o Salvador. Deus dá graça a nós. João 17 vai dizer que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Romanos 3 vai dizer que nós fomos justificados gratuitamente na sua graça, mediante a redenção ao comprar de Cristo Jesus. Efésios vai dizer para a gente que nós somos redimidos dos nossos pecados, segundo as ricas graças de Deus manifestas no amado em Cristo Jesus. É para você, aliás, é para Jesus que você deve correr com as suas mazelas. Se você está sobrecarregado com os seus pecados, é para Jesus, o menino na manjedoura, que você deve ir e adorar. Se você tem ainda em seu coração o peso do pecado, Jesus pode limpar a sua consciência. É Ele que se deleita de ser um Deus misericordioso. Jesus, o Salvador do povo, que liberta o povo do pecado. Jesus de Nazaré, que é encontrado em uma manjedoura. É Ele que dá a vida a quem está morto. E você deve clamar a Ele. Se você ainda não entendeu, se você ainda não confessou sua fé em Cristo Jesus ao Salvador, você deve fazer isso agora. Porque Ele está clamando. Aliás, eu estou te clamando. Jesus não precisa clamar em nada. Jesus é soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos. Quer você queira, quer você não queira. Ele é Deus. Você deve, nesse momento, entender que o seu coração precisa do Salvador. Você deve rasgar-se diante de Deus, entendendo o seu pecado, a sua distância do Senhor, a sua incapacidade de fazer qualquer coisa para ser salvo.
Nós não somos salvos por nada que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa mente ou nosso coração. Tudo nós fazemos tudo que nos foi feito pela obra de Cristo Jesus. Pastor, eu vou dizer algo muito importante para a gente no momento da ceia. Tomar a ceia é algo que não é feito nos nossos méritos. Você deixar de tomar a ceia é uma demonstração que você acha que você deve ser merecedor do sangue de Jesus e você não merece nada. Você não merece nada. A luz veio e nós entendemos que essa luz deveria ser reprovada. Se você está reprovando aí, se distanciando dessa luz, eu quero te convidar a se arrepender e crer no Evangelho de Jesus. Mas eu também quero falar com você, meu irmão, minha irmã, crente de Jesus. Deus zela pela sua palavra. E aquilo que Ele estabeleceu, Ele zela por aquilo que Ele estabelece. Deus é Senhor das alianças. Ele é Deus dos casamentos. E nós devemos lutar sempre para preservar os matrimônios. Eu fico impressionado como o Senhor cuidou aqui nesse texto do casamento de Maria e de José. Se o Senhor não tivesse cuidado desse matrimônio, a gente não sabe o que aconteceria. Ao mesmo tempo, eu fico impressionado com uma crescente taxa de divórcio entre aqueles que professam ser cristãos. E eu quero que você possa olhar assim para o nascimento de Jesus e enxergar o Salvador dos homens, aquele que é sem pecado, nascido sem pecado, nascido de uma virgem. Mas eu também quero que você observe a importância do casamento. A importância do casamento para as profecias de Deus. A importância do casamento daquilo que foi cumprido por meio do casal Maria e José. Que o Natal que você está esperando ou pensando em celebrar seja para olhar para o menino Deus, que preserva e salva pessoas, mas também casamentos. Deus preserva casamentos. Você, meu irmão, minha irmã, deve também lutar para preservar o seu. E embora o anúncio sobre o nascimento original de Maria tenha sido particular e restrito a José e Maria, ninguém mais sabia. Maria ouviu do anjo e ficou calada aqui, esperando o momento. José ouviu do anjo e ficou calado, esperando o momento. Mas nós temos aqui o relato de Mateus, que mostra então ao público, a todos nós. Agora todos nós podemos saber aquilo que aconteceu no íntimo daquele casal. Para que todos nós hoje possamos dizer: o Salvador nasceu. Que o Salvador veio de uma virgem. E o Espírito Santo, de maneira milagrosa, fez isso no ventre de Maria. Ele é quem salva e salvará o seu povo. É Jesus, o menino Deus, o Deus homem, que por meio da sua graça nos livra do pecado, da presença do pecado, do domínio do pecado. Que as boas novas anunciadas lá do céu a Maria, a José, aos pastores, a Zacarias, seja algo que chegue aos nossos corações nessa noite com grande júbilo. Vamos orar.